Olá pessoal, vamos lá, vamos hoje mostrar o conceito, definições de trabalho e potência. Aí seguindo nosso curso na parte dinâmica, começamos estudando as forças, né, que envolvem um corpo, força, peso, etc, normal. E vamos lá, o que é trabalho? Trabalho e depois potência, né? Essas duas coisas estão associadas. Vamos começar primeiro a definir trabalho e depois a gente entra em potência. Primeiro, não quero que você não pense em trabalho, essa palavrinha trabalho, associado ao nosso dia a dia. Para o trabalho do português, por exemplo, amanhã eu vou trabalhar às 7 da manhã. Preciso arrumar um trabalho. Não é esse conceito que nós temos de trabalho, de trabalhar no nosso dia a dia, não é. Tá? O que é trabalho? Em física, trabalho está associado à energia, que nós vamos entender um pouco melhor isso na sequência do curso, quando nós estudarmos a parte de energia, energia cinética, energia potencial, tá? Então o trabalho está associado à energia. Mas, antes de vermos a energia, vamos ver a definição de trabalho associada à aula de hoje. Trabalho de uma força constante paralelo ao deslocamento, ou seja, trabalho, imagina que eu tenho aqui um corpo, esse apagador, um corpo. Aí eu exerci uma força nesse corpo, estou empurrando ele, tá? Para o lado direito, para o lado esquerdo, tanto faz. Então estou exercendo uma força, estou empurrando ele para esse lado aqui. O corpo não está se deslocando? Vamos supor, deu um peteleco nesse apagador, eu estou empurrando esse apagador, estou exercendo uma força sobre ele, né? Aqui na minha mão. E o corpo está se deslocando. Então existe uma força associada ao deslocamento desse corpo. Isso é trabalho. É a medida dessa força associada ao deslocamento de um corpo. Tentar medir isso. Essa força associada ao deslocamento de um corpo. Tudo bem que gera uma aceleração também. Nós já vimos. Força é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Mas o conceito de trabalho está associado a uma força associada ao deslocamento que essa força faz nesse corpo. Ou seja, resumindo, trabalho nada mais é do que força vezes deslocamento. Tá? Conceito de energia a gente vê depois. Mas primeiro eu quero que você tenha esse conceito. O trabalho é uma grandeza da física, uma grandeza escalar, não é vetorial, é uma grandeza escalar. Então o trabalho é definido somente por um número define o trabalho, né? As grandezas escalares são definidas apenas por um número, o valor delas. Então o trabalho é uma grandeza escalar que está associada a uma força aplicada num corpo que gera um deslocamento. Então vamos lá. Imagina que eu tenho o trabalho de uma força constante paralelo ao deslocamento. O que seria isso? Assim aqui, ó. Assim aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Eu tenho aqui um deslocamento. Tá? Vamos supor aqui que eu tenho, ó, o ponto A e o ponto B. O deslocamento é nesse sentido aqui da setinha, tá vendo? Do A para o B, tá? Nesse sentido. E aqui eu tenho um corpo aqui. Um bloco, sei lá, um bloco de madeira, tá? E aí, tem uma força puxando esse bloco para cá, ó. Uma força puxando esse bloco. E aqui, evidente, tem um deslocamento D. Deu deslocamento D. Distância é uma grandeza, né? Vetorial, por isso que eu coloquei aqui, né? Nós vimos, né? D ou S, que eu vou usar o D, mas é o nosso S de distância. Que aqui, quando se estuda trabalho, a gente costuma colocar D de distância, que é aquele nosso S, né? A distância percorrida. Então, ao exercer uma força nesse bloco, ele se desloca. No caso aqui, a força é constante, estou usando a mesma força, 20 newtons. Mesma força constante, a força não está variando, e a força tem o mesmo sentido do deslocamento. O que é trabalho? Trabalho, vamos o nosso símbolo de trabalho é essa letrinha aqui. É uma letrinha grega chamada tau. Uma letrinha grega chamada tau. Tá? Uma letrinha grega chamada tau. Lembra o nosso T, né? Trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Tá? A força vezes o deslocamento. Beleza? A força vezes o deslocamento. Ele é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. Isso aqui é um produto de dois vetores, a gente não vai entrar aqui em detalhes de álgebra vetorial, no nosso curso aqui
Independe, mas é um produto de dois vetores que dá como resultado uma grandeza escalar, um número. Uma grandeza escalar, então não é uma grandeza vetorial. Então o trabalho é isso, é a força do deslocamento, é medir, né, é essa grandeza, é uma força associada ao deslocamento dele, isso é trabalho. Isso é trabalho. Tá? Então, nós temos trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento, como está aqui, ó. Uma força constante paralela ao deslocamento, no caso aqui a força está atuando no mesmo sentido do deslocamento. Beleza? Ok? É uma grandeza escalar, então trabalha a força de deslocamento, como está aqui no material. Tá bom? Então o trabalho de uma força constante F paralelo de mesmo sentido que o deslocamento é trabalho igual a força do deslocamento. E se fosse no sentido, que é isso? No sentido contrário ao deslocamento, pode isso? Pode. Imagina que você tem esse sentido de deslocamento, aqui, ó, esse sentido aqui, tá? Então, teu bloco, né, essa seria a direção de deslocamento. Só que eu estou fazendo, no caso aqui, uma força contrária ao sentido de deslocamento. Agora minha força é constante, né, paralela ao deslocamento, aqui é o D de distância, deslocamento, né, D de distância, deslocamento, só que uma força contrária ao deslocamento. Trabalho também é força de deslocamento, também é. Só que, para caracterizar que a força está no sentido contrário ao deslocamento, nós colocamos o sinal de menos, tá? De menos. Então, trabalho é força de deslocamento. Se a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, trabalho positivo. Se a força estiver no sentido contrário ao deslocamento, trabalho negativo. Então aqui nós temos um trabalho positivo e aqui um trabalho negativo. Esse conceito de positivo e negativo é simplesmente para diferenciar, para você saber se a força está no sentido do deslocamento ou ao contrário do deslocamento. Aí você vê numa prova, trabalho negativo, pô, a força no sentido contrário do deslocamento. Só isso. Então o sinal de menos é só isso, para caracterizar se a força no mesmo sentido ou se está ao contrário do deslocamento. Que é o que está aqui no material. Menos força vezes deslocamento, mesmo sentido que o deslocamento, sentido contrário do deslocamento. Tá? Quando o trabalho é positivo, a força favorece o deslocamento. Sim, claro. Trabalho positivo, a força está favorecendo o deslocamento. Né? Porque a força está no mesmo sentido de deslocamento. Então vamos supor, você quer que o bloco ande de A para B, o deslocamento de A para B. Você quer que o bloco ande de A para B. Então você vai fazer uma força de A para B, nesse do A para o B. É o chamado trabalho motor. Né? Então, um trabalho positivo, a força favorece o sentido do deslocamento. Se eu quero que o corpo ande de A para B, eu vou puxar de A para B, né? Então, que é o que está escrito aqui. A força favorece o deslocamento. Agora, no trabalho negativo, a força se opõe. Tem esse opões aqui, né? Só apagar esse S aqui. A força se opõe ao deslocamento. Trabalho resistente, claro. Se eu quero que o corpo vá de A para B, o sentido do deslocamento é de A para B. Quer dizer, eu quero que o corpo ande de A para B. Pô, mas tem uma força contrária ao deslocamento? Pô, é o trabalho resistente. Né? Como diz aqui. Ó, a força se opõe ao deslocamento. Então eu estou fazendo uma força que está contrária ao deslocamento do corpo. Eu quero que ele vá de A para B, o deslocamento de A para B, e tem uma força contrária. Né? Então meu corpo está tentando ir de A para B, mas tem uma força contrária atrapalhando ele. É como se eu quisesse andar para cá, eu tivesse uma força me puxando para trás, eu tentando ir para frente, uma força me puxando para trás, né, contrária ao meu deslocamento. Né? Tem uma pessoa segurando a minha camisa, não corre. É chamado trabalho resistente. Trabalho resistente. Então o trabalho motor é positivo, o resistente negativo. Então é isso daí que está essa definição de trabalho que nós estamos vendo. Definição de trabalho que tem no material. Beleza? Ok? Então, esse é o primeiro conceito de trabalho. Primeiro conceito de trabalho. Quer dizer, não é o primeiro conceito, é o conceito de trabalho. Que depois a gente vai melhorar isso quando entrar na parte de energia, né? Então é o conceito de trabalho, acabou. Só vou dar uma melhorada nisso, vamos falar em energia, quando entrarmos na parte, obviamente, de energia. Tá? Então,
uma força constante paralela ao deslocamento. Foi o que nós vimos com aquele no nosso desenho. Agora, o trabalho, gente, é sempre de uma força e nunca de um corpo. Então você não fala trabalho de um corpo. Trabalho de uma força. Trabalho da força. Trabalho da força vezes distância. Então, trabalho é da força. Não é trabalho de um corpo. Tá? Então a gente fala trabalho da força. A gente vai ver trabalho da força, peso. Trabalho de uma força. Beleza? Nunca de um corpo. Ok? Bom, aquele nosso desenho que eu já apaguei, já mudei de quadro. Vocês viram que a força estava paralela ao deslocamento. Né? Nosso desenho. A força, aqui é o deslocamento, né? Ó, de A a B. E a força estava assim. Paralelo ao deslocamento. Constante, né? Paralelo ao deslocamento, não era? Ou no mesmo sentido do deslocamento, ou ao contrário ao deslocamento, mas paralela. E se eu tiver uma força constante, porém não paralela ao deslocamento? Não paralela ao deslocamento. E aí? Como é que a gente vai fazer? Uma força constante, porém não paralela ao deslocamento. Bom. O conceito é força vezes deslocamento. Beleza. Só que, deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Né? Força vezes deslocamento é o conceito. Ok, só que cuidado. Olha só. Vamos pegar aqui. Aqui é a distância B. Né? O deslocamento AB aqui. Tá? AB. Então, o corpo. Né? O nosso corpo. Agora, vamos supor que a sua força esteja aqui assim. Aqui. Ela está paralela ao deslocamento? Não. Então, ó. Não paralela. Não paralela. Não está paralela. Não está paralela ao deslocamento. Tá? Ela não está paralela. Ok. Aí eu pego aqui uma linha paralela ao deslocamento, uma força para cá, né? Meio que para cima, né? Inclinada, né? Não está paralela. Aqui vai gerar um ângulo que eu vou chamar de θ, ângulo θ. Ou seja, então se ela não está paralela ao deslocamento, existe um ângulo θ. Se ela estiver paralela ao deslocamento, ó, aqui, ó, olha a diferença. Aqui está o corpo, aqui a força está paralela ao deslocamento. Se ela estiver paralela ao deslocamento, esse θ é igual a 0 graus, né? Ó, 0 graus, né? 0 graus agora. Se a força começar a ficar em pezinha, começar a inclinar, vai ter um ângulo θ. Né? Então aqui tinha um deslocamento, então aqui o trabalho era a força versus distância. Beleza. Né? A força paralela ao deslocamento, θ é 0. Então aqui não é 0. Tem um certo ângulo θ. Sei lá, 10 graus, 20 graus, 30 graus, não interessa. Aí, olha aqui. Eu vou projetar essa força F nessa horizontal aqui. Como é que a gente projeta? Isso aqui mesmo. Faz uma linhazinha aqui. E aí, ó. Aí esse ponto de interseção aqui, essa bolinha. Aí aqui, ó. Vou chamar essa força aqui de Fx. Essa força aqui de Fx. Tá? Esse Fx aqui, a gente chama assim a projeção da força F na horizontal. Chamei de Fx. Só para lembrar, por que Fx? Só porque nosso eixo cartesiano é YX, né? Y ordenada, X abscissa. Como está na horizontal, chama-se de Fx. Tá? Só para associar a parte horizontal, tá? De eixo coordenado, só isso. Agora, quem é Fx? Quem é essa força? Vamos lá. Quem é Fx? Olha só. Esse ângulo aqui, melhor dizendo, esse ângulo aqui é 90 graus, né? Horizontal com vertical. Então, esse Fx é um cateto, isso aqui que está na vertical é um cateto, e a força F é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se eu quisesse calcular o cosseno desse ângulo θ, aí vem lá da geometria, cosseno de um ângulo, é o cateto adjacente, quer dizer, o cateto que está ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto que está ao lado do ângulo? O Fx. O Fx. Quem é a hipotenusa? A força F. Ou seja, então o cosseno de θ é Fx sobre F. Ou seja, a força Fx é igual a força F vezes o cosseno de θ. Né? Multiplica esse por esse da Fx. Beleza?
Então, o trabalho dessa força vai ser o quê? Vai ser Fx, essa força aqui que está vezes o deslocamento D. Né? O deslocamento D, esse é o deslocamento D de A até B. Né? De A até B, vezes o deslocamento D. Ou seja, o trabalho é... Mas quem é Fx? Não é F cosseno θ? F cosseno θ, F cosseno θ vezes o deslocamento. Né? Ó, Fx não é F, esse Fx não é F vezes cosseno θ? Então, em vez de escrever Fx, escreve F cosseno θ. Ó, F cosseno θ vezes o deslocamento. Só que aí fica mais bonitinho você escrever assim, né? Para você não pensar que esse D aqui está dentro do ângulo, né? Você coloca o D para cá. Ó, F vezes cosseno θ vezes D é a mesma coisa que F vezes D vezes o cosseno θ. Então, note que o trabalho de uma força não paralela vai ser essa força aqui vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo. É força vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo. Tá? Vezes o cosseno desse ângulo. Então, quando a força for não paralela, o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aqui, que faz com a horizontal. Porque, no fundo, o trabalho é essa força aqui vezes a distância, né? Porque quando eu desmembro a força, quando eu desmembro essa força aqui, ela vai ter uma componente horizontal também, né? Ó, vai ter uma componente horizontal também aqui, né? Uma componente horizontal, né? Ó, aqui, que nada mais é do que a força normal, tá? Que vai ser anulada com um peso aqui. Nós temos um peso. Então, essa componente aqui é a força normal, tá? Ok? Que vai se equilibrar com esse peso aqui. Então, no fundo, mas essa força horizontal aqui é a que está puxando o corpo, né? Então, essa força que tem dois componentes, essa e essa. Então, o trabalho é Fx vezes a distância. Mas como Fx é F cosseno θ, então gerou essa fórmula aqui. Então, essa é a fórmula do trabalho associada a uma força não paralela ao eixo, à direção de deslocamento. Não paralela à direção de deslocamento. Tá? Então, como coloquei aqui, trabalho é força vezes distância no sentido geral, né? No sentido geral. Porque na realidade aqui você vai ter, né? Força vezes deslocamento. Se quiser colocar aqui, vezes o cosseno de θ. Né? Vezes o cosseno de θ. Tá? Força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá bom? Que é o ângulo da horizontal com a força. Show de bola? Beleza? Ok. Agora, unidade de trabalho. Unidade de trabalho que nós não falamos. Trabalho. Não é a força vezes deslocamento? Se é vezes cosseno de θ ou não interessa. Que cosseno de um ângulo não tem unidade. Né? Não tem unidade nenhuma. Então, trabalho é a força vezes deslocamento. A força está em Newton. A distância está em metro. Se for Newton por metro, ou seja, Newton vezes metro, a unidade de trabalho é o Joule. Joule. Então, se eu tiver uma força de 20 newtons e uma distância de 3 metros, o trabalho vai ser 20 newtons vezes 3 metros, ou seja, 60 joules. Então, o trabalho em newton, a distância em metro, a unidade de trabalho é o joule, cujo símbolo é letra J. Então, 20 newtons vezes 3 metros, 60 joules. Se a força tiver em Dina, DYN, né? Nós já vimos que a força pode ser medida em Dina. E a distância em centímetro, a unidade de trabalho é o erg. Por exemplo, uma força de 10 dinas com uma distância de 2 centímetros, o trabalho vai ser 10 vezes 2, 20 ergs. Tá? Erg é RG. Ok? Mas a força tem que estar em Dina e a distância em centímetro. Para passar em um e outro, um joule é igual a 10 a 7 ergs. Ou seja, um de 10 elevado a 7. O que é 10 elevado a 7?
10 elevado a 7, ó, tá aqui. Ó. Ficou muito apertadinho, né? São 7 zeros, ó. São 7 zeros. 10 milhões. Né? Ó, 7 zeros. 3, ó. 3, 6, 7. 7 zeros. 10 milhões. Então, um joule é a mesma coisa que 10 milhões de ergs. Ou 10 elevado a 7 ergs. Tá bom? 2 joules. 2 vezes 10, 20 milhões de ergs. Então, essa é a relação de joule para erg. Um joule, 10 milhões de ergs. Tá? E tem uma outra unidade de trabalho chamado quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora, que você escreve assim, via kWh, é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a sexta joule. Então, quilowatt-hora é 3,6 vezes 10 a sexta joule. O que é 10 a sexta? 10 a sexta, você coloca 6 zeros, né? 1 milhão. Então, 3,6 vezes 1 milhão de joules. Tá bom? Então, são unidades que podem aparecer na prova, unidade de trabalho. Isso aí não tem jeito, tem que dar uma memorizada nesse quadrinho aqui, tá? Então, dá uma memorizada nisso e aí, show de bola. Beleza? Tudo bem? Bom, trabalho de uma força qualquer. Então, o que é trabalho de uma força qualquer? Quer dizer, uma força não precisa ser constante, não precisa ser paralela. Qualquer força, constante ou não, paralela ou não, tá? Ela pode ser calculada como uma área sobre o gráfico F vezes D. Vou dar um exemplo de uma força constante paralela ao deslocamento, tá? Exemplo de uma força constante, por exemplo, paralela ao deslocamento. Por exemplo, imagina que aqui seja o deslocamento, aqui você tem um corpo, tá? Vamos supor que a sua distância aqui seja de 3 metros e essa força aqui seja de 20 newtons, tá? Uma força constante paralela ao deslocamento, no mesmo sentido de deslocamento, no mesmo sentido de deslocamento. Qual vai ser o trabalho? Ué, a gente já sabe que a força é a distância. 20 vezes 3, newton vezes metro, e 60 joules. Força vezes distância, beleza? Agora, o que significa isso? Vamos colocar isso num gráfico? Vamos colocar isso num gráfico? Num gráfico, força vezes distância. Força vezes distância. Tá? Distância no eixo horizontal, força no eixo vertical. Se a força é sempre constante a 20 newtons, então a força está aqui. É uma reta paralela ao eixo horizontal, né? 60 newtons, 60. Se a distância é de 3 metros, então coloca aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui, 3 metros. Aqui é o 3. 0, 1, 2, 3, né? Aqui é a escala, 1, 2, 3, né? Ora, por que pode ser calculada a área sob e embaixo? É o gráfico. O gráfico aqui é uma reta constante, né? Porque a força é constante, então, a qualquer distância percorrida, a força vai ser sempre 60 newtons, né? O que é essa área aqui embaixo? Se você olhar essa área aqui, isso aqui não é a área de um retângulo? A área de um retângulo. Essa área aqui em vermelho, como é que é a área de um retângulo? Base vezes altura. A base dele é essa distância aqui, que vai de 0 a 3, que é 3, né? E a altura dele? 60, vai de 0 a 60. A altura dele é isso daqui e a base é isso aqui. Então a área vai ser base 3 vezes a altura. Opa! Perdão, a força vale 20, coloquei 60. Desculpa, que 60, 20, né? Poxa, a força vale 20, 60 é o trabalho, a força vale 20, então coloca aqui. Então a área vai ser a base, que é 3, vezes a altura, que é 20, que vai dar os 60, que vai dar 60. Então essa área aqui mede 60. A área debaixo da curva mede 60. Pô, mas 60 não é o trabalho? Tá vendo? Porque essa força de deslocamento coincide com a área que está sob a curva, embaixo da curva, tá vendo? Então, se eu pegar um gráfico e desenhar um gráfico do trabalho da força vezes deslocamento, ou seja, a força no eixo vertical e o deslocamento no eixo horizontal, a área debaixo da curva vai ser um trabalho. No caso, o meu exemplo aqui
foi um exemplo de uma força constante paralela ao deslocamento. E no mesmo sentido do deslocamento. Tá? Podia dar pode ser, isso vale para qualquer força, uma força qualquer. Vai ter até uma questão aqui sobre isso que a gente vai ver. Tá? Que a gente vai ver melhor com uma questãozinha. Show de bola? Beleza? Então tá bom. Então, podemos fazer duas questões de aplicação do que nós já vimos aqui. Tá? Duas questões de aplicação do que nós já vimos aqui. Questão número 1 bloco. Você está vendo aqui um bloco. Parte da posição A e atinge a posição B. Então esse é o sentido de deslocamento, né? De A para B. Né? Sob a ação do sistema de força. Então o bloco está daqui para cá. De A para B. Né? Ok? De deslocamento de A para B. Beleza. Sob a ação de sistema de forças, como mostra a figura. A F aqui que não é... Aqui tem um ângulo. Essa força F vale 50 newtons. O cosseno desse ângulo θ é 0,8. Tá? E tem um FAT aqui que é a força de Deus. Lembra que nós estamos falando? E essa distância percorrida de A até B é 50 metros, que o corpo vai de daqui para cá. E a distância de A até B é 5 metros. O trabalho que cada força, letra A, o trabalho que cada força exerce, realiza no deslocamento de A até B. No deslocamento de A até B. Lembrando que esse deslocamento de A até B, né, o A até B vale 5... Bom, não vou escrever aqui não, já está escrito aqui, vale 5 metros. Bom, o trabalho que ela não é paralelo ao deslocamento. O trabalho, melhor dizendo, dessa força F vai ser a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo dessa força com a horizontal. Não é isso que nós já acabamos de ver. Tá? Então, o trabalho dessa força F aqui vai ser 50 newtons, que é o valor dela, tá vendo? F é 50 newtons, o valor dela. Vezes a distância de A até B, a questão fala que é 5 metros, vezes o cosseno desse ângulo teto, que é 0,8. Né? Então, o trabalho vai ser 50 vezes 5, 250 vezes 0,8. 250 vezes 0,8. Beleza? Que vai dar 200, né? 200. Show de bola? Ok? Então, lembrando que essa força não é paralela ao deslocamento. Tudo bem? Opa, 200 joules, né? Olha a nomenclatura aí, olha, ó. A força está em newton, a distância está em metros. 200 joules. Então, o trabalho dessa força F aqui é 200 joules. Show de bola? Aquela fórmula que nós já vimos. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. 200 joules. Mas qual outra força tem? Trabalho que cada força realiza. A força de atrito. Tem a força de atrito. De atrito. Trabalho aqui da trabalho motor. Ó. Vamos botar assim. Trabalho da força F. Foi um trabalho motor. A força aqui está no sentido de deslocamento, está ajudando a deslocar o bloco. Agora, a força de atrito, não. Então, vou botar assim, trabalho da força F. Qual seria o trabalho da força de atrito? O trabalho da força de atrito de F a T. Tá? Vamos botar assim. É um trabalho resistente, né? Negativo. A força de atrito está indo contrário ao deslocamento. Está indo contrário ao deslocamento. Né? Um trabalho resistente, está indo negativo. Já coloca o sinal de menos. Negativo ele é. Né? Negativo ele é. Ou seja, então vai ser o valor da força de atrito vezes o deslocamento.
né? Força vezes deslocamento, no caso essa força é a força de atrito. Tá? A força de atrito mede 10 newtons, está dada aqui na questão. Então esse trabalho vai ser menos 10 newton vezes qual deslocamento? Deslocamento é 5, né?